Fala pessoal, fala seus lindos. Pessoal, vamos falar aí sobre o reajuste salarial, né? Afinal de contas, em junho, o presidente Lula disse que não mexeria no reajuste do salário mínimo. É isso mesmo, promessa do próprio presidente. E não é bem isso que está acontecendo, tá, pessoal? Tendo em vista aí que ele teria colocado uma lei que iria fazer a correção do salário mínimo pelo INPC mais o PIB, e agora ele não quer fazer mais essa correção pelo INPC e o PIB, ele quer fazer essa correção pelas leis do arcabouço fiscal para atingir a meta fiscal dele, para cortar gastos dentro da Previdência, e ele divulgou nas redes sociais dele na data de hoje, o crescimento do PIB, né? Que era para ser baseado ali o salário mínimo, é até engraçado, né? Ele colocou lá: PIB do Brasil cresce 0,9% no terceiro trimestre e acumula alta de 4% em 12 meses. Ou seja, pessoal, o reajuste salarial com o INPC, que já está em torno de 4,6%, o reajuste do salário mínimo tinha que estar em quase 9%, segundo o que o presidente Lula disse ali em campanha, né? Em campanha não, que ele disse após já estar no governo em junho, que não mexeria no reajuste do salário mínimo e que seria pelo INPC mais o PIB. E agora o PIB com crescimento, ele comemorando o crescimento do PIB, mas porém ele foi lá e caiu por terra a promessa dele, né, de que não mexeria no salário mínimo e que o reajuste seria pelo INPC mais o PIB. Então vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. É importante você saber, é importante você ter atenção nessa questão, principalmente você que é aposentado, pensionistas, você que são beneficiários, né? Porque todas essas leis que tá vindo aí referente a essa economia, corte de gastos dentro do governo, vai prejudicar e vai prejudicar muito ali o bolso de quem mais precisa, porque tá cortando no bolso de quem mais precisa. Olha só, o presidente declarou em entrevista que não pode penalizar quem ganha menos. Governo quer corrigir valor em até 2,5% acima da inflação como parte dos cortes, né? Então, 2,5% acima da inflação não é os 4% acima da inflação, como está o PIB agora, né? Que seria ali quase 9% de aumento do salário mínimo. Mas vamos dar uma olhada nessa reportagem aqui, vamos falar sobre isso. Coloca aí já nos comentários o que você acha dessa questão de cortar dentro da Previdência Social. Então é importante a gente divulgar, é importante a gente falar sobre isso e principalmente entender o que está acontecendo nesse momento. Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai entender direitinho referente a esse reajuste do salário mínimo. Não sai daí. E olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em junho de 2024 que não mudaria o cálculo de reajuste do salário mínimo. A declaração não se cumpriu, pessoal, não se cumpriu. Na quarta-feira, dia 27 de novembro, o ministro da Fazenda disse que o reajuste será limitado, sim, terá um limite, e uma alta de 2,5% acima do INPC. Só lembrando, pessoal, que até então, esse acima do INPC teria que ser de 2,9 e não 2,5, tá? Até 2,5. Então, ele está limitando até 2,5. Quando eles colocam que é 2,5 aqui, pode ser que seja até menos, tá? Porque ainda não saiu a medida provisória assinada pelo presidente do salário mínimo. Então, eles podem ficar entre 0,2 e até 2,5. E o PIB estava em 2,9 e agora ele mesmo, o próprio presidente, divulgou o acumulado ali do PIB dos últimos 12 meses com uma alta de 4%. Então, esses 2,5% acima da inflação teria que estar ali girando em torno de 4%, conforme a promessa do próprio presidente, tá? Então, ó, reajuste será limitado a uma alta de 2,5% acima do INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, acumulado nos últimos 12 meses até novembro do ano anterior. Hoje, o salário mínimo é indexado ao crescimento do PIB, tá? Produto Interno Bruto. Então, é esse crescimento do PIB que ele não quer cumprir. É isso. Vamos dar uma olhada aqui nessa reportagem. Fica até o final para você entender direitinho o que está acontecendo com o governo e o que ele está querendo fazer na Previdência, tá? A medida anunciada
por Haddad é parte do pacote do governo para cortar gastos públicos, tá? Garanto que o salário mínimo não será mexido enquanto eu for presidente da República, tá? Essa aqui é a fala do próprio presidente que eles colocaram aqui na reportagem para você entender. Quando você aumenta o salário mínimo, o que diz a lei que regulamenta o aumento do salário mínimo? Você tem sempre que colocar a reposição inflacionária, porque é para manter o poder aquisitivo, e nós damos uma média de crescimento do PIB dos últimos 2 anos. O crescimento do PIB é exatamente para isso, para você distribuir entre os 200 milhões de brasileiros, e eu não posso penalizar a pessoa que ganha menos, não posso penalizar, declarou Lula em entrevista ao portal de notícias UOL, tá? Então ele declarou, ele fez essa declaração, mas não é bem assim que está acontecendo, né? Porque tem essa limitação ali de 2,5% que foi anunciada pelo ministro dele. Na mesma entrevista, Lula afirmou que tinha um compromisso histórico de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000, tá? Isentamos de pagar o imposto de renda até 2.640 e vou chegar a 5.000. É importante lembrar que tem um compromisso histórico até o final do mandato e eu vou chegar até 5.000 sem pagar imposto de renda, declarou aí o presidente, tá? Que era uma promessa dele também. A medida também foi anunciada pelo ministro dele como parte de revisão das despesas e deve ficar, porém, para 2025. Jogou para o próximo ano essa questão aí também do imposto de renda, tá? A medida foi recebida com receio no Congresso. A equipe econômica quer compensar a isenção do imposto de renda com aumento de taxação para rendas de mais de R$50.000. Pacote fiscal. O governo federal detalhou na quinta-feira do dia 28 de novembro o pacote de revisão de gastos, tá? As medidas não são imediatas e podem sofrer mudanças, porque ainda precisa da aprovação no Congresso. Então, esse pacote aí tá em tramitação no Congresso. Só devem começar a valer a partir de 2025 e entenda nessa reportagem o que o time do presidente vai tentar emplacar. Então, estamos falando aí em revisão de gastos. Então, vamos entender aqui o que o governo quer economizar dentro desses 327 bilhões até o ano de 2030, tá? Então, isso não é só para o ano de 2025, é uma projeção ali que vai vários anos ali, tá? Então, vamos lá. Salário mínimo limitado, é o que a gente está falando aqui, né? O principal dessa questão é salário mínimo limitado. O reajuste de remuneração só poderá crescer 2,5% acima da inflação. Atualmente é indexado ao crescimento do PIB. O PIB já está lá em 4%, vai ficar limitado ali em 2,5%. E não se sabe ainda o que vai acontecer nos próximos anos, né? Porque a ideia é o impacto de economia de 109 bilhões. Então, essa medida de limitar o salário mínimo aí é bem importante, tá? Então, aqui está falando também de uma economia dentro do Fundeb, desvinculação de receitas da União, está falando também do abono salarial, que só terá direito quem recebe até 2.640 com reajuste gradual. Bolsa Família, pessoal, muita gente aí do Bolsa Família pode perder o seu benefício, porque vai ter regras mais rígidas de fiscalização e pente fino periódico, tá? Aqui, ó, novo pente fino, tá? Fundo Constitucional do Distrito Federal, variação fica vinculada ao IPCA, biometria obrigatória para inscrição e atualização cadastral, subsídio e subvenções, ajustes orçamentário 18 bilhões, BPC, que é o benefício de prestação continuada, muita gente aí no meu canal é do BPC, novas regras mais rígidas, as pessoas já estão sentindo, né, porque teve o pente fino aí recente, pente fino tá batendo na porta do BPC, quer fazer uma economia ali de 12 bilhões, repasse anual de até 3 bi, aí fica condicionada à execução do dinheiro no ano anterior, tá? Essa lei aqui, os militares também vão sofrer, que cria idade mínima de 55 anos, para a aposentadoria dos integrantes das Forças Armadas, determina o fim da morte ficta, a pensão para familiares de expulsos do Exército, limitação das emendas impositivas, provimento e criação de cargos, economia de 6 bi. Pode ver que quem está aqui em primeiro dessa revisão de economia é o salário mínimo limitado. Eles querem
tirar muito do bolso ali do aposentado, do pensionista, tirar da Previdência essa economia. Essa meta fiscal está batendo muito na economia, de 109 bilhões é o que eles esperam economizar, tá? O objetivo central do pacto é equilibrar as contas públicas e cumprir as metas fiscais. O governo quer os gastos iguais às receitas em 2025. Espera-se um déficit zero. Nos anos seguintes, o alvo é terminar com as contas no azul. Na prática, é necessário aumentar a arrecadação e diminuir as despesas. Então, ou seja, mais taxação e diminuir despesas, seja ali dentro da Previdência Social, que é onde está focando mais esse governo, economia de despesa ali, tirar do salário mínimo e aumentar a taxa, né? Pouco foi feito pelo lado da segunda opção, mesmo com o Lula, 3 quase na metade, né? Histórico de reajuste. Vamos ver aqui com relação a esse histórico de reajuste que fala nessa reportagem. O piso remuneratório do país superou esse aumento em 15 dos últimos 29 anos, segundo o levantamento do Poder 360, com base em dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Sob o governo Lula, o salário mínimo subiu 2,5% acima da inflação em 2023 e 2024, com a proposta da equipe econômica, não será mais possível superar este patamar, tá? Então a proposta não passar ali do teto de 2,5%. Antes de 2023, a última vez que a correção ficou acima deste patamar foi em 2015, tá, pessoal? E tem aqui um gráfico sobre o reajuste do salário mínimo, né? Quando ele superou 2,5%. Tem aqui, ó, desde 1996 até 2024. Quem quiser conferir essa reportagem toda, sem dúvida eu vou deixar esse link aí para você ver essa questão desse reajuste salarial, né? Então, seguindo aqui o corte de gastos, a medida do governo tem o objetivo de impor o mesmo teto de gasto do marco fiscal e despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários, abono salarial, seguro-desemprego, por exemplo. Esses programas estão indexados ao salário mínimo, tá? No governo Jair Bolsonaro, o salário mínimo era corrigido apenas pela variação acumulada em 12 meses, que era o INPC. O índice mede a variação dos preços para as famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos e chefiada por assalariados, tá? Então aqui tá falando alguma coisa sobre os governos passados, né? Que era feito apenas pelo INPC, mas foi lá, o governo Lula colocou o INPC mais PIB, mas colocou e tirou. Não adianta querer falar do governo passado. Ah, o governo passado colocava só o INPC? Não, ruim também, não era bom. Esse governo veio e colocou o INPC mais PIB. Seria um valor mais alto que esses 2,5%, já está quase em 4% o PIB. E por que o presidente não pode colocar esses 4%? Porque ele quer uma economia de bilhões dentro da Previdência Social. Olha só, olha aqui, ó, 109 bilhões entre 2025 e 2030, o salário mínimo será limitado. Então, essa é a questão, pessoal, salário mínimo limitado. O INPC mais o PIB hoje, tá lá, na página do presidente Lula, vai lá no Instagram dele e dá uma olhada, ele colocou lá crescimento do PIB em 4%, o INPC está em 4,6%. Então, daria ali quase 9% de reajuste salarial para o salário mínimo. Quase 9%, segundo a promessa dele. Como você pode ver aqui, ó, promessa do presidente. Em junho, Lula disse que não mexeria no reajuste do salário mínimo. E não é o que está acontecendo. Infelizmente, essa economia dentro da Previdência Social vai impactar muito o bolso aí do aposentado, dos pensionistas, dos beneficiários do BPC-Loas, todo mundo que recebe ali depende dessa receita do INSS. Então, tá tramitando no Congresso, a gente tem que ficar de olho nisso para a gente ver o que o Congresso vai votar, se isso vai passar, se vai realmente seguir essa questão salarial com essa limitação de 2,5%, que não é só para 2025, mas é para os próximos anos, pessoal. Então,
Fica de olho e eu vou trazendo mais informações para vocês assim que tiver essa votação no Congresso. Não deixe de se inscrever no meu canal, se inscreve aí, deixa nos comentários aí o que você acha dessas questões, dessa economia dentro da Previdência Social e aumento de taxas, tá? Vem mais imposto aí e redução do salário mínimo para aposentados e pensionistas do INSS. Uma semana abençoada para vocês, que Deus ilumine o caminho.